Olá, querido, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo, você que está chegando pela primeira vez no nosso canal e você que já é um atraído pela Palavra de Deus. Bendito seja Deus pela sua vida. Bendito seja Deus por tudo aquilo que você está experimentando nesse tempo, pela graça de Deus que vai te alcançando. A Palavra de Deus, ela vai deixando um rastro na nossa vida, né? E ela vai trazendo sempre coisas novas, por mais que seja uma palavra conhecida, por mais que seja uma palavra já, sabe, às vezes visitada tantas vezes, ela sempre traz um novo para o nosso coração. Sempre traz um novo para tudo aquilo que a gente está vivendo, para tudo aquilo que a gente está experimentando. Então, nesse domingo, né, o último domingo, o quarto, a gente acende a quarta vela do Advento e já estalou o dedo, a gente está no Natal de Nosso Senhor. Então é tempo de urgência para preparação, é tempo de reflexão, de pensar em como anda a minha vida, como anda a minha entrega, como anda a minha oferta. Eu nesses dias tenho me emocionado muito assim de ver, porque esse tempo é o tempo que saem as respostas também da comunidade Shalom, né? Eu tenho muito carinho, assim, a comunidade tem um... E aí vendo, assim, sabe, que ainda existem pessoas se entregando, se ofertando, dando a vida. Então vendo os jovens, sabe, felizes de receber uma resposta de que entraram para a comunidade e vão para a missão, vão deixar a família, vão deixar tudo. E isso, de alguma forma, para mim, sempre é uma renovação, porque ver que ainda existem pessoas tomando a decisão de deixar tudo para seguir a vontade de Deus. Então isso, de alguma forma, me renova. Eu estava rezando, olhando para essas coisas esses dias, como que isso renova, sabe? Vai renovando algo aqui dentro de mim, sabe? Que dá sentido também. Eu que deixei primeiro para ir para o seminário, deixei depois para estar agora na missão. Então isso, ver a alegria da primeira resposta, né? Ver a alegria do id na vida dessas pessoas me renova muito. E assim também, isso é muito importante pra gente. A liturgia desses dias, de algum desses dias atrás, falava sobre isso, de ver a alegria dos irmãos, acho que era ontem, anteontem, não lembro, falava sobre isso, sobre ver a alegria na vitória dos irmãos, como que frutos, né? Os outros que virão depois de nós, que também vão fazer coisas melhores do que nós, e a gente poder se alegrar com isso, poder se alegrar que pessoas estão se decidindo por Deus, poder se alegrar porque pessoas estão buscando fazer a vontade de Deus. Assim tem que ser. E a gente precisa rezar muito para que cada vez mais nós tenhamos esses frutos na igreja, porque a gente vê que a igreja está viva, a gente vê que o Espírito Santo continua agindo, chamando, mandando, enviando, trazendo, levando. Isso é uma obra de Deus, é uma obra do Espírito que vai movendo toda a igreja a revolucionar. O Papa também esses dias, essa semana saiu que vai beatificar mais 12 pessoas. Então, ou seja, ainda continuam eclodindo, né, explodindo no mundo sementes de santidade. Então isso tem que gerar esperança em mim também, para que eu busque ser santo, para que eu busque a santidade, para que eu busque fazer a vontade de Deus. Já não era nem por aqui que eu ia começar, mas já começando pela segunda leitura de hoje. A segunda leitura desse domingo, da carta de São Paulo aos Romanos, vai falar amados de Deus. Então a primeira coisa, nós precisamos nos reconhecer amados por Deus. Reconhecer que, independente do meu pecado, independente daquilo que eu posso cometer, independente da minha fragilidade, da minha fraqueza, Deus me ama. Eu sou uma pessoa amada por Deus. E amado por Deus, escolhido por Ele, consagrado por Ele no batismo, vai dizer, chamado a ser santo. Então, uma pessoa santa, um santo, é aquele inconformado. O santo não é uma pessoa que não peca, mas o santo é uma pessoa inconformada com o pecado, que aí vive o que a carta de São Paulo aos Romanos, porque aqui é Romanos 1, é o início da carta a Romanos. Romanos 12, 2, vai dizer, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos.
E muitas vezes esse transformai-vos ele tem uma dupla valência, um duplo sentido. Transformai-vos porque transformai o mundo, mas o sentido primeiro é não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, se transforme diante da incoerência do mundo, diante da negligência do mundo, diante da imparcialidade do mundo, eu me transformo. Diante da frieza das pessoas da sua casa, diante da falta de seguir a Deus das pessoas da sua casa, se transforme. Transforme-se, transformai-vos, deixe-se transformar. Seja uma pessoa inconformada, não se conforme com a frieza, não se conforme com o pecado, não se conforme com a negligência. E esse transformai-vos não necessariamente significa que eu tenho que brigar, bater de frente e falar, mas é mudar a minha vida para ser um testemunho mais coerente. Porque as palavras ensinam, mas o testemunho arrasta, né? O testemunho leva mais adiante. Então, é a minha vida que tem que mostrar, é a minha vida que tem que apresentar, é a minha vida que tem que formar, é a minha vida que tem que educar. Porque às vezes a gente fala, mas é tudo da boca para fora. O evangelho desses dias dizia, o filho que disse que ia não foi. Por quê? Porque às vezes a gente fala sem pensar, e aí depois quando pensa direito a gente vê que não está afim. Então, a vida cristã ela não é de falar. O Senhor também vai dizer que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Porque a vida cristã não é feita de falar, a vida cristã é feita de vida. É feita de como eu vivo, da maneira que eu vivo, que vai testemunhar e vai levar essa verdade, essa palavra aos outros. Então a gente precisa estar muito atento com isso. O santo é aquele que é inconformado. Ele não se conforma, sabe? Ele não se deixa modelar pelos moldes do mundo, mas se transforma, se renova. Porque vai dizer, transformai-vos também pela renovação do entendimento. Renovação do interior. A gente precisa deixar com que o Espírito Santo faça uma obra nova em nós, me transforme para esse mundo. Para que eu não me modele segundo o mundo, mas o Senhor me modele para o mundo. Então assim que nós precisamos viver. A primeira leitura vai falar também do cuidado que a gente precisa ter com a falsa modéstia. Porque Acais vai dizer que, não, quem sou eu para molestar a Deus? Quem sou eu para pedir um sinal para Deus? E aí Deus fala que vai dar o sinal e o que ele vai fazer. E, na verdade, Acais estava usando de uma falsa modéstia, né? Ah, quem sou eu? Eu sou coitado. Totalmente diferente do que a gente está vendo agora da Virgem. Como se dará isso se eu não conheço homem algum? Eu não conheço homem, mas o que você vai fazer? Como que você vai resolver isso? Isso não é uma falsa modéstia. Isso é colocar a sua limitação diante de Deus para que ele possa agir. Então, a vida cristã não é feita de falsa modéstia, de falsa humildade, mas é reconhecer, ele olhou para a pequenez de sua serva. Eu não tinha nada para oferecer, mas ele encontrou algo que ele quis aproveitar em mim. Então é assim que a gente precisa caminhar. Não é se fazendo de coitado, mas é reconhecendo, olha, eu não tenho nada para oferecer, mas no meu nada, Deus é tudo. No meu nada, Deus pode muito mais. O Evangelho, a gente tem 3 ensinamentos de São José, né? Porque esse texto é como se fosse a anunciação de São José, né? O anjo anunciou a Maria, mas ele também anunciou a São José o nascimento de Jesus. E aí a gente tem 3, vamos dizer assim, 3 coisas importantes. Primeiro, José não entendeu os planos de Deus. Ele não entendeu a obra de Deus. E ele se achou, então, incapaz, mas por ser justo, ele não quis atrapalhar ou desencorajar Maria. Porque qualquer pessoa, qualquer homem indignado, normal, assim, né? Normal entre aspas, qualquer homem ficaria bolado, né? Com o fato da mulher estar grávida, e ele não sabia explicar e não estava entendendo. Ele poderia denunciar e ela ia ser apedrejada. Mas ele resolve ele deixá-la, porque ele até recebeu uma culpa por ter deixado ela. Então ele resolve não atrapalhar. Então isso é muito importante, porque diante daquilo que eu não entendo, que eu pelo menos não atrapalhe. Por exemplo, às vezes isso acontece muito, aí eu vou apelar para esse lado, quando tem um chamado, às vezes a vocação de um filho, de um neto, de um sobrinho. A gente não entende por que Deus chamou o meu filho e não do vizinho. A gente não entende por que Deus está fazendo isso. A gente não entende por que Deus está tomando esse caminho na minha vida. Mas também não atrapalha, não. Sai de perto, então, e deixa que Deus faz a obra.
Porque o que acontece é que quando tem um chamado, uma vocação, um discernimento, um caminho, Deus vai falar com aquela pessoa. E Ele não vai falar com você. Então, se coloca no seu lugar e reza pela pessoa para que ela tenha um discernimento correto, para que ela tenha um discernimento adequado. Faça como São José, não atrapalhe o caminho das outras pessoas. Não se meta no que não te diz respeito. Não se meta no que não é para você. O anjo havia aparecido para Maria e explicou para ela. José não sabia, mas ele também não atrapalhou. Ele falou, vou sair quietinho, vou sair de fininho, vou tirar o meu burrinho da chuva e vou deixar acontecer o que for de Deus. Ponto. Então é esse caminho que a gente tem que tomar. Não atrapalhar o processo das pessoas. Às vezes a gente fica desconfiando, né? Será que fulano se converteu mesmo? Será que... Cara, deixa a pessoa viver. Deixa o processo da pessoa acontecer. Sai de fininho e deixa rolar, deixa acontecer. Porque também tem uma máxima, que é chamada máxima de Gamaliel, que o que não é de Deus vai cair com as próprias pernas. Então não vai ser você que vai resolver, não vai ser você... Se não for uma obra de Deus, vai desandar por si mesmo. Não vai ser pela sua ação, pela sua palavra. Só reza para que o melhor de Deus aconteça. Outro ensinamento de São José também é que quem faz o certo recebe uma recompensa de Deus. Quem faz o certo sempre é recompensado por Deus. Por quê? Porque ele trilha o caminho certo. O melhor, deixar ela em segredo. Mas ele recebe a visita do anjo. E aí ele entende. E aí olha que interessante. Ele não entende de imediato quando ele queria, mas ele entende quando Deus achou. Deus falou com Maria, deixou José ficar na confusão primeiro, José ficar confuso e querer sair em segredo, e aí ele vai lá falar com José. Às vezes Deus também quer nos colocar numa confusão, quer nos desestabilizar, porque com certeza essa situação de José, simplesmente, Maria parece grávida pela ação do Espírito Santo. Isso desestabilizou José de alguma forma. Mas desestabilizou José e ele tomou a decisão correta. Não vou prejudicar ela, não vou fazer nada contra ela, vou sair em segredo. Então, pela vida justa, reta e pela fidelidade a Deus de José, Deus recompensou ele. Então, quando a gente, mesmo não entendendo, quando a gente, mesmo confuso, porque José estava numa confusão, mesmo quando a gente está confuso e desestabilizado, se a gente permanece com Deus, Ele nos recompensa. Então é esse o caminho. Quando está tudo desestabilizado, eu permaneço com Deus e Ele vai me recompensar. Ele vai me dar uma resposta. Ele vai me direcionar. Ele vai me falar o que Ele quer que aconteça na minha vida. Porque se eu saio correndo e vou embora, ou se eu tomo uma medida, sabe, tomo uma atitude desmedida, é pior. Porque aí eu, além de estar confuso, eu rompo com Deus e deixo de escutar Ele. Então José tomou a decisão correta porque se manteve com Deus e escutando. Por isso o anjo foi falar com ele e ele foi capaz de entender. Então a gente precisa em tudo permanecer com Deus. E a terceira coisa é que José não fala, ele faz. Quando o anjo falou, José não contestou, José não retrucou, ele só fez. Ele acordou, fez o que o anjo havia dito, levou Maria para sua casa. Então, ou seja, José não é um homem que fala, não tem uma palavra de São José na Sagrada Escritura, mas ele é um homem que faz. Quando o anjo vai aparecer de novo e dizer, vai para o Egito, ele pega Maria e vai para o Egito. Quando tem que fugir de Herodes, pega o menino e foge. José não fala nada, ele só faz a vontade de Deus. Nem o eis-me aqui ele diz. Porque o eis-me aqui de José já está a caminho. O eis-me aqui de José é na prática. José é um homem da prática. José é um homem da ação. Então, o eis-me aqui dele é se colocando a caminho. O eis-me aqui dele é indo lá e tomando a virgem. Então, às vezes, a gente não precisa de tantas palavras. Porque até o eis-me aqui, dito no meio das pessoas, pode se tornar motivo de vaidade. Mas José fala, eis-me aqui na atitude, fazendo o que tem que fazer e obedecendo a Deus. Então, que a gente aprenda também um pouco isso e sejamos pessoas mais da obediência, da abertura de coração, de fazer a vontade do Senhor. Senhor, nós te pedimos que nosso coração possa se abrir a não vivermos um cristianismo da boca para fora, não um cristianismo de palavras, mas um cristianismo de atitude, Senhor. Que a nossa vida seja ação, que a nossa vida proclame o Teu Evangelho, Senhor. Que a nossa vida fale de Ti, Senhor. Nós te pedimos também que, assim como São José, a gente tome as atitudes corretas, Senhor. Que a gente não atrapalhe o caminho, a caminhada, a direção, a vida de outras pessoas. Mas que a nossa vida, Senhor, seja uma oferta. Que a nossa vida, Senhor, seja um auxílio para que outros Te conheçam.
Eu te peço, Senhor, também tira de nós toda a falsa modéstia, Senhor, de que nos fazemos de coitados, mas na verdade somos pessoas frouxas, Senhor. Ajuda-nos a vivermos de forma autêntica o Teu Evangelho e a Tua Palavra. E também te pedimos, Senhor, ajuda-nos a crescer em santidade. Nós queremos ser santos, Senhor. Santos como Tu és santo, Senhor. Queremos ser santos, viver uma santidade autêntica, inconformados com esse mundo. Tira, Senhor, toda a forma mundana de nós. Tira, Senhor, todo pensamento, todo desejo, impulso mundano, para que tenhamos desejo de céu, desejo da Tua presença, desejo de eternidade. Dai-nos, Senhor, transforma-nos, Senhor, pela mudança interior, para que do nosso interior brote, Senhor, assim como saía de Ti rios de água viva, Senhor, para levar a tantas pessoas e para sermos testemunhos e instrumentos Teus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.